Vitimização. Muito bem, o segundo, por favor, minha filha. A síndrome de perseguição que as seitas têm, por exemplo, no adventismo, eles inventaram que vai acontecer um decreto dominical. E esse decreto dominical vai obrigar todo mundo a guardar o domingo. E quem quiser guardar o sábado, sofrerá penalizações. As testemunhas de Jeová têm uma síndrome de perseguição com os governos instituídos. Testemunha de Jeová não vota, testemunha de Jeová não serve o exército, testemunha de Jeová tem problemas com o Estado, porque o reino dela é só o de Jeová. Então eles acreditam que o Estado, o governo persegue-os, quando que na verdade isso não existe. É que eles deveriam ter obrigações para com o país aonde eles moram, e eles não cumprem as suas obrigações e às vezes acabam tendo problema. O livro Crise de Consciência, de Raymond France, mostra isso claramente. É um livro espetacular. Quem quiser, inclusive todos podem depois pegar o meu cartão, me cadastrar ali na sua agenda, me pedir estudos. Eu mando diariamente 7, 8 mil PDFs de estudos. Então eu posso te mandar esse livro do Raymond France para você entender um pouquinho a síndrome de perseguição. Mas na verdade, eu não vou falar dessa questão. Dá mais aí um clique, minha filha. Eu vou falar da vitimização sectária. O que as seitas fazem? Elas atacam, elas agridem, elas ofendem, elas chamam todos de perdidos, de filhos da Babilônia e etc. E quando alguém responde aos ataques, o que eles fazem? Se fazem de vítima. Conhecem essa mulher? Essa mulher é a personificação da vitimização hipócrita e falsa. Todos se lembram quando ela debateu com o Bolsonaro e ela estava defendendo Champinha, a senhora Maria do Rosário. E ela foi agredir o Bolsonaro foi para cima dela, teve toda aquela polêmica, e nós sabemos no que deu. Bolsonaro é presidente da República. Também tivemos um caso agora recentemente, que ela dentro do Congresso Nacional, ela empurra um deputado, e depois ela grita: eu fui agredida. Viram isso? Eu fui agredida. Essa mulher, quando eu olho para ela, eu vejo a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Quando eu olho para ela, eu vejo as testemunhas de Jeová. Quando eu olho para ela, eu vejo o mormonismo. Quando eu olho para ela, eu vejo o islamismo. Para falar a verdade, quando eu olho para ela, eu vejo tudo de mal, porque ela representa o mal realmente, porque ela é a vitimização hipócrita. Ataca, agride, ofende, vai para cima, e quando recebe alguma resposta, olha, estão me atacando, estão me fazendo bullying com a minha pessoa, estão me denigrindo, etc. e tal. Então eles são mestres nisso, mestres na vitimização. Eu estou dizendo isso para os irmãos entender a complexidade de se fazer apologética. Eu tive uns embates agora, nesse último ano aí, do ano passado para cá, que me deixaram assim pasmado. Eu vou contar uma história para vocês aqui, que foi absurda, abissal, o que aconteceu. Então a gente realmente está pisando num campo minado. É bem complexo isso. Por favor, mais um clique aí. Vitimização sectária. Romanos 12:8. Se for possível, quando depender de vós, tende paz com todos os homens. Quando for possível. Às vezes não será possível. E é engraçado que a gente sofre muito, porque a gente lê, estuda, está sempre ali em contato com o material da seita, e a maioria dos irmãos não tem esse contato. E quando vem a gente dando a resposta,
as pessoas falam: nossa, mas o pastor João Flávio está atacado hoje, olha como ele está nervoso. E realmente, irmãos, às vezes as seitas, como disse Roberto Jefferson, faz despertar em mim os sentimentos mais primitivos. Porque se tem uma coisa que irrita qualquer ser humano de bem, é a hipocrisia, demagogia. E isso é o que a Bíblia está dizendo, se possível, porque nem sempre será possível. Eclesiastes 3:8 fala que há tempo de guerra e tempo de paz. Eu quero que vocês entendam uma coisa: o Centro Apologético Cristão de Pesquisas não está em tempo de paz, nós estamos em tempo de guerra. Eu quero que vocês acreditem no que eu vou dizer. Nós não fomos chamados para ter relacionamento interreligioso com o mundo sectário, nós fomos chamados para refutá-los, para denunciá-los, para colocá-los diante da verdade, porque a verdade é libertadora. Vocês assistiram a palestra do ano passado do professor Paulo Cristiano da Silva sobre o Walter Martin e a tentativa de relacionamento interreligioso com os adventistas. Foi um fracasso, foi uma fraude, foi uma mentira. E o Walter Martin morreu e não deu tempo de se retratar. Nós não faremos isso. Nós não estamos aqui para termos relacionamento interreligioso com o mundo sectário. Estamos aqui para ajudar as pessoas, os membros das seitas, mas com a organização nós sabemos que não tem negociação. Acha que adianta provar para o Papa que a idolatria é pecado na Bíblia? Você acha que o Bento XVI ou o Francisco vai dizer: oh, realmente, meu jovem, como é verdade, idolatria é pecado, eu vou suspender a idolatria na nossa igreja? Você acha que o Papa faria isso? Você acha que algum adventista vai vir a público e dizer: realmente a nossa profetisa é igual ao Lutero, é igual ao Calvino, é igual aos reformadores, é falho, é pecadores também, é pecadora também, ela é uma pessoa que errou? Não, eles não vão fazer isso. Eles não podem fazer isso. Então não há como dialogar com quem não pode admitir o seu erro. Se eles pudessem, ok, positivo, vamos dialogar, mas eles não podem. A liderança não quer. Então nós temos que fazer uma única coisa: fazer o que Jesus mandou, denunciar os pecados do mundo sectário. Denunciar, sermos profetas diante de uma sociedade cheia de heresia. Nós precisamos agir com firmeza, com rigor. E veja que agir com firmeza e com rigor não é faltar com amor. Alguém me disse: o senhor tem ódio dos adventistas? O senhor tem ódio das testemunhas de Jeová? O senhor tem ódio dos espíritas, dos muçulmanos? Como é que eu tenho ódio se faz 21 anos que eu estudo, que eu dou a minha vida para ajudar essas pessoas? Eu acabei de falar da luta que é para manter o CACP no ar. Como é que eu tenho ódio? Obviamente que não é isso. O que nos move é o verdadeiro amor. E o verdadeiro amor tem compromisso com a verdade. O verdadeiro amor é aquele amor que às vezes o pai pega o chinelo, pega a cinta e educa o filho. O verdadeiro amor corrige. O verdadeiro amor fala a verdade. É que nós vivemos num Brasil, ainda que tivemos a eleição de um presidente de direita, que o povo tem uma mente esquerdopata. A esquerdopatia faz isso na mente brasileira. Ela inverteu a mente brasileira do povo. Se alguém filmar um policial agindo para com o humilhante, como acontece nos Estados Unidos, aqui o policial é preso. Nos Estados Unidos ele é premiado. Ele abre a bolsa de valores no outro dia. Aqui o policial vai para a cadeia, porque nós temos a mente invertida. Ou seja, fazer apologética já é difícil. Fazer apologética no Brasil é hercúleo.
dificílimo, problemático, porque a mente do brasileiro é invertida. Se não fosse, este templo hoje estaria cheio para ouvir um seminário como este. Mas as pessoas não entendem a apologética, não querem entender e acham até desnecessário que se faça apologética. Então eu quero que os irmãos entendam que nós estamos em guerra. Então nesta oportunidade não vamos tratar em si da síndrome de perseguição, mas sim da vitimização sectária. E eu começo aqui com um exemplo de Ellen G. White. Vou citar o Adventismo como foco. Se o tempo permitir, até que hora vai o meu tempo? Meia-noite, ok. Se o tempo permitir, vou contar a história que eu tive com o Leandro Quadros. Mas se o tempo não permitir, eu vou mostrar apenas alguns fatos aqui e você vai entender. Vamos lá, a próxima, por favor. Vamos ver então o que esta organização, chamada Igreja Adventista do Sétimo Dia, diz das demais igrejas, nas palavras de Ellen G. White. Ellen G. White é o espírito de profecia dentro da Igreja Adventista. Embora Apocalipse 19:10 fala que o espírito de profecia é o espírito de quem? De quem? Jesus. O espírito de profecia é o espírito de Jesus. Vamos então ver o que essa mulher fala das demais denominações. Ela afirma que as denominações são caídas, corruptas, possuídas por Satanás e abandonadas por Deus. As informações que eu tirei aqui, eu extraí do livro Adventismo Renunciado, do reverendo Cron Wright, que foi adventista e viveu no tempo de Ellen G. White. E quem quiser o livro em PDF, eu tenho. Próximo, por favor, minha filha, eu vou ler o texto. Olha o que ela diz, preste atenção. Quem quiser a citação, está no livro de Cron Wright, é só me chamar no WhatsApp que eu passo para você. Vi o estado de todas as diferentes igrejas desde que o segundo anjo proclamou sua queda em 1844. Elas se tornaram mais e mais corruptas. Satanás tomou plena posse de todas as igrejas como corpo. As igrejas foram deixadas como foram os judeus, e elas foram se enchendo de toda ave imunda e detestável. Vi grande iniquidade e vileza nas igrejas. Apesar de professarem ser cristãos, suas confissões, suas orações, suas exortações são uma abominação aos olhos de Deus. Disse o anjo, esse anjo aqui é o anjo assistente dela, disse o anjo: Deus não se apresentará em suas assembleias. O egoísmo, a fraude e o engano são praticados por eles sem reprovação da consciência. Irmãos, olhem para mim. Você acha isso afrontoso? Ela está falando da sua igreja. Ela está falando da nossa igreja. Ela está dizendo as maiores barbaridades das instituições evangélicas, dizendo que são instituições em que as trevas dominam. Vamos ver o que ela diz sobre as demais igrejas e os demônios, porque ela fala que o demônio, ou os demônios, são quem responde às orações das igrejas evangélicas. Próxima, por favor. Olha o que ela fala: vi-os erguer os olhos para o trono e orar. Pai, dá-nos o teu Espírito. Satanás inspirava-lhes uma influência má. Então veja que a igreja orava a Deus, pedindo ao Pai o Espírito Santo. E quem respondia? Quem respondia? Satanás. Eu pergunto, isso é afrontoso? Eles estão desrespeitando a nossa fé? Eles estão desonrando a nossa profissão de fé? Que audácia! Mesmo porque a Bíblia fala, se um pai ouvir o pedido do filho
ele daria o quê? Uma pedra, uma serpente? Não, ele daria pão. Quanto mais o vosso Pai que estás nos céus. Como é que o Pai vai deixar que a influência de Satanás responda? Olha o que ela fala: as igrejas são cheias de fornicação e adultério. É que ela não sabe como é que está a denominação dela hoje. Eu não posso falar aqui porque estamos diante das câmeras. E o meu advogado já falou: se você falar, eu te mato. São 8 processos que eu passei, eu não posso brincar com isso. Mas vocês sabem, né, do que eu estou falando, né? Vocês sabem, muitos aqui sabem. Só pesquisar sobre igreja adventista e adultério dentro da igreja adventista. Procura dar um Google lá, que você vai ver o caso aí, né? Não posso falar, mas você vai ver. Procura lá. Aí você vai ver qual é a igreja que está cheia de adultério. Olha o que ela fala: as igrejas nominais estão cheias de fornicação e adultério, crime e assassinato, o resultado de seu fundamento de paixão e lascívia, mas estas coisas são mantidas encobertas. Veja, irmãos, nós não negamos que há denominações que fazem isso e têm as coisas encobertas, mas a maior parte das igrejas, quando sabem de algo errado, toma ou não toma providência? Toma providência. As igrejas evangélicas que temem a Deus, que andam no caminho de Deus, e são a maioria delas, quando precisam, quando acontece alguma coisa, é tomado a devida providência. Mateus 18 tem um procedimento: vai a sós, vai com testemunha, depois comunica à igreja. Com relação ao obreiro, tem que levar 2 ou 3 testemunhas, tem que ter um agir, um proceder, mas o proceder acontece. Então, observe, os irmãos, que há uma generalização, há um ataque generalizado sobre as demais denominações. Nós somos avacalhados por eles, somos achincalhados, somos desrespeitados, somos desonrados através da sua profetisa. E detalhe, o que ela fala não é a opinião dela, é o espírito de profecia. O que ela fala é tão sagrado quanto as sagradas escrituras. Ela diz: as pessoas devem abandonar os falsos ensinos e milagres das demais igrejas evangélicas, pois são diabólicas. Olha o que ela vai falar aí. Próxima, por favor. Olha isso. Babilônia, a igreja nominal está caída. O povo de Deus deve sair dela. Ela é agora a sinagoga de Satanás. Isso aí é atacar frontalmente as nossas igrejas? Você não se sente ofendido diante disso? Está chamando a sua igreja de sinagoga de Satanás? Está chamando o seu pastor de instrumento de Satanás? Irmãos, se isso não é um desrespeito, pastor Natanael, eu não sei mais o que é respeito. É uma afronta contra as nossas vidas, contra as nossas igrejas, contra os evangélicos. A igreja católica é a Babilônia e nós as filhas da Babilônia. Vou ler esse último texto. O inimigo esforça-se para impedir a obra, introduzindo uma contrafação. Nas igrejas que puder colocar sob o seu poder sedutor, fará parecer que a bênção especial de Deus foi derramada. Parecer. Manifestar-se-á o que será considerado como grande interesse religioso. Multidões exultarão de que Deus esteja operando maravilhosamente entre elas, quando a obra é de outro espírito. Sob o disfarce religioso, Satanás procurará estender sua influência sobre o mundo cristão. Dá para ter comunhão com a igreja adventista do sétimo dia? Dá para aceitá-los como evangélicos? Irmãos, respondam para mim essa pergunta. É possível? Tem condições, igreja? Tem condições? Nós somos irmãos. Teu pastor é o diabo, mas a gente é irmão, tá?
Opa, que negócio é esse? Nós somos irmãos, mas a sua igreja é a sinagoga de Satanás. Aí eu estou aqui falando isso, sabe o que eles vão fazer depois quando eu publicar o vídeo? Vão dizer, o pastor Martinez tirou do contexto. Primeiro que não sou eu que estou tirando nem pondo nada do contexto, é o pastor Conwright, que foi décadas pastor adventista. Quem está falando isso é um pastor adventista, não sou eu. Eu só li o livro dele. Segundo, essas informações são públicas. Estão publicadas para quem quiser ler. E vou falar uma coisa para vocês. Existe um outro grupo aqui no Brasil, dentro da Igreja Adventista do Sétimo Dia, que está em choque com o grupo principal. É o Instituto de Evangelismo Agrícola, chama IAGE. Eles publicaram a Bíblia White. Eu devia ter trazido ela, que é muito grossa, muito pesada, eu não trouxe. Mas depois dá um Google lá, Bíblia White. Eles fazem traduções dos originais da Ellen White, publicam e entregam no Brasil. E qual é a alegação que eles têm? Que a igreja principal às vezes eufemiza o que Ellen White escreve. Por quê? Porque eles usam de proselitismo desonesto. Eles tentam tapear a gente. Vamos tentar contar essa história. Esse é o senhor Leandro Quadros. E aqui eu quero mostrar como é que o adventismo faz. Qual é o método do sectário? Vamos pegar aqui no caso o adventismo. Eles atacam, eles tentam desqualificar os críticos de dois jeitos: moralmente e academicamente. Moralmente e academicamente. Moralmente, dizem que os seus opositores são desonestos. Dizem que os seus opositores distorcem a verdade. Dizem que os seus opositores são usados pelo diabo. Dizem que os seus opositores são agressivos e perseguidores. Eles vêm na moral da gente. Tentam atacar nossa moral. Tentam nos desmoralizar. Olha, pastor Martinez é agressivo, é iracundo, é desrespeitoso. E eles atacam em grupo, igual hienas, quando vem para cima da sua vítima. Leandro Quadros de um lado, Sérgio Monteiro, Ezequiel Gomes, Azenilto Brito, Liga Apologética, agora tem um tal de Liga Apologética que eles criaram, um monte de indivíduos ali que participam, e eles atacam, tentando denegrir. Eu tenho que editar esse vídeo, se eu falei uma palavra errada aqui, eu tenho que tirar, porque eles vão falar. Acabei de editar um vídeo agora por causa disso. Qualquer coisa, que se eu citar um versículo bíblico errado, que é normal às vezes de cabeça, você citar e inverter um versículo bíblico, eles fazem um outro vídeo. Pastor Martinez não conhece a Bíblia, trocou o versículo bíblico. É desleal, é desonesto. Olha que absurdo. O outro jeito, academicamente, eles dizem que a formação acadêmica do opositor é deficitária. Então, eu sou bacharel em História e Geografia, sou pós-graduado em Cultura Teológica, eu tive que colocar os meus diplomas lá no Facebook, publicamente. E eles ainda tiveram a pachorra de insinuar que são falsos. Não conhecem, a alegação deles, quando a gente faz um argumento, não conhecem a verdadeira história da instituição ou da igreja. Não fez uma pesquisa rigorosa dos fatos. Eles não estudam as fontes primárias. Há pouco tempo atrás, o Leandro Quadros fez um vídeo no qual chamou a mim, o Paulo e os apologistas brasileiros de apologistas papagaios. De quem que nós copiávamos? Do pastor Natanael Rinaldi. Então o pastor Natanael Rinaldi falou, fez uma crítica errada, e nós, os demais apologistas, copiamos as críticas de maneira
como um papagaio. Aí eu falei para ele, bom, um papagaio pelo menos é um bichinho bem bonitinho, honesto e não desleal. E ele repete o que ele ouviu de verdade. Dura é ser uma hiena que quer devorar os seus inimigos, né? Mas nós somos acusados de apologistas papagaios. Em um determinado vídeo, e eu tenho aqui a citação, esse senhor chamado Leandro Quadros, que é o apologista adventista, disse que o pastor Elias Soares, o pastor Jamierson Oliveira e eu éramos analfabetos funcionais, homens cheios de ódio e pessoas que, como ele, deveriam fazer tratamento psiquiátrico. Então ele vem e ofende, porque nós discordamos dele. Ele vem e diz o seguinte: vocês estão discordando de mim? É porque vocês são analfabetos funcionais. É porque vocês leem e não entendem. E não entendem por quê? O analfabetismo de vocês é gerado pelo ódio. Então vocês deveriam procurar um psiquiatra e, como eu, se tratar. E aí eu achei interessante porque ele abriu a guarda para falar de si. Eu achei muito legal isso aí, porque é um assunto interessante. E aí eu fui lá nesse vídeo dele, olha que história. E eu publiquei o e-mail do Jamierson, que o Jamierson trocou com o doutor Steve Mason. Porque essa história veio lá do programa Vejam Só, de um debate que eu tive com o Sérgio Monteiro, aonde ele citou o doutor Mason fora do contexto. Dr. Mason é um especialista em farisaísmo, em judaísmo do Segundo Templo, e ele falava que os fariseus eram imortalistas, ou seja, acreditavam que a alma ficava viva entre a morte e a ressurreição do corpo. E Paulo, que era fariseu, corroborou com isso no livro de Atos, capítulo 26, Paulo vai corroborar com os fariseus neste aspecto. E aí houve toda uma celeuma sobre essa questão. Próximo, por favor. Aí o vídeo onde ele faz a ofensa, onde ele nos chama de analfabeto funcional, onde ele fala que nós somos pessoas problemáticas. Próximo, por favor. É nesse nesse vídeo exclusivo, e-mail completo do Dr. Mason, sobre os fariseus. É aí que eu coloco a resposta. Aí uma pessoa vem e diz assim: não adianta, professor Martinez, não adianta, todos sabemos das suas artimanhas mentirosas, não adianta, nós estamos certos, o senhor é um mentiroso. E aí eu dei uma resposta que gerou bastante problema. Vamos lá? E eu disse para aquela pessoa: pois é, eu sou mentiroso, mas não são os nossos apologistas que tomam psicotrópicos tarja preta, que fazem tratamento com psiquiatras, e também não são os nossos apologistas que adulteram léxicos. Eu confesso para os irmãos que eu não deveria talvez ter dito isso, mas depois que eu vi o resultado, eu achei que foi até interessante eu ter dito isso. Próximo, por favor. Ele fez esse vídeo, um vídeo de praticamente 1 hora, falando que eu era uma pessoa que odiava os doentes. O pastor Martinez odeia as pessoas doentes que tomam remédio de tarja preta. Veja, ele mandou que eu tomasse remédio, eu, Elias e o Jamierson. Eu não sei se o Elias e o Jamierson estão tomando. Eu não estou. Mas o fato é que ele nos chamou de tudo aquilo, disse que nós éramos doentes mentais, porque quem precisa do psiquiatra é porque está passando por um problema mental,
O psicólogo é para quem está passando por um momento emocional. E o psiquiatra é patológico, é para alguém que está precisando de remédios para a área da mente. E eu quero deixar bem claro que eu não tenho nenhum problema com isso, porque minha mãe tem Alzheimer e ela toma vários remédios psicotrópicos. Os remédios são importantes para ela. Mas eu só dei uma resposta porque ele provocou. Eu só quero que você entenda como é que eles trabalham. Provocam, agridem, aí quando eu falo, eu não tomo essas coisas, se sente ofendido. Aí ele falou que ia me mover um processo contra mim. Liguei para o meu advogado e falei o que foi dito. E ele falou, João, falei, pois não, doutor Eliezer, está tomando tarja preta? Falei, não. Já foi para algum manicômio? Falei, também não. Você adultera léxicos? Falei, também não. Ele falou, então fica tranquilo, está tudo certo. E aí, irmãos, próximo por favor. Nesse vídeo, olha o que ele fala de mim. Pastor Martinez é baixo, Pastor Martinez tem desvio de caráter, é maligno, não vale a pena ofertar neste ministério, ele é mau caráter, de Cristo não tem nada, tem o espírito de Satanás, é tolo, é diabólico, não é pastor, é um ímpio. Está lá no vídeo dele. O que eu quero que os irmãos entendam é como é que o negócio funciona aí fora. E aí eu tenho que assistir, que não assisto mais, programas evangélicos levando essas pessoas lá e chamando de irmãos, colocando como pessoas maravilhosas, igrejas batistas, chamando o arqueólogo adventista Rodrigo Silva para dar palestra, Assembleia de Deus. E aí eles postam na revista deles, batismo de pastor da Assembleia de Deus. O adventista Sérgio Monteiro postou no Facebook dele, Igreja Batista da Indonésia, com mais de 100 membros, aceitam a fé adventista, e eles todos dentro do mar sendo batizados. Eles são nossos irmãos, igreja? O que está acontecendo? Eu só estou querendo pôr vocês a par da guerra que está acontecendo, porque é uma guerra de informação. Eles têm programa de TV, eles têm até programas de TV evangélicos, e eu só tenho as mídias sociais e você. Está difícil a guerra. Próximo, por favor. Esse é o vídeo que eu refutei ele. Eu fiz 2 refutações, depois você pode pegar comigo o link. E o meu vídeo que eu fiz a refutação é o jeito adventista de atacar os seus opositores, a apologética Maria do Rosário. Aí você tem uma arte, que foi um irmão que fez para mim, do rosto da Maria do Rosário e do Leandro Quadros. É a apologética que eles fazem, apologética Maria do Rosário. O outro vídeo que eu fiz é esse aqui, próximo. Pastor Martinez atacou o estado psiquiátrico de Leandro Quadros. E uma das coisas que eu falei para ele nesse vídeo é o seguinte: seja homem, como disse Davi para Salomão, ser homem. E eu disse para ele, se você está com um problema psiquiátrico, vá se tratar e depois vem fazer apologética, porque eu sei do que eu estou falando. Agora, vejam, olhem para mim, quem mandou eu, o Elias Soares e o Jamierso procurar psiquiatra? Não foi ele? Agora o engraçado é o seguinte, no vídeo que ele fala isso, tem 7.000 visualizações. E o vídeo que ele se defende do meu ataque, tem 55.000 visualizações. Então as pessoas acompanharam o debate? Não, só viram a minha resposta. E a vitimização dele. Está aí o livro Questões sobre Doutrina, que é a prova que o adventismo é desleal com quem pensa diferente dele. Esse livro foi publicado em acordo com o pastor Martin,
dizendo que a igreja adventista era flexível. Mas esse livro é a prova do contrário. O adventismo finge uma coisa, mas na verdade é outra. É uma instituição extremamente perigosa e que nós precisamos estar alertas. Estar alertas. Eu coloquei um vídeo lá no meu canal, eu acho que ainda está, de um pastor adventista hispano. Na verdade ele não é pastor, né? Fizeram toda uma celeuma. Ele é missionário. E ele fala que os adventistas guardam o sábado, porque o sábado é Deus. Alguém viu esse vídeo? Ninguém viu esse vídeo? Eles falam que o sábado é Deus, porque representa o caráter de Deus. O sábado é Deus. É uma sabadolatria, é uma whiteolatria. É um negócio tenebroso. Por fim, terminando. Próximo. Mateus 10,16, Jesus fala: eu vos envio como ovelhas no meio de lobos. Sede, pois, prudentes como as serpentes, mas simples como as pombas. O que eu quero que os irmãos entendam é que nós estamos trabalhando num campo minado. Eu peço a Deus sabedoria o tempo inteiro, porque a situação é complicada. As igrejas muitas vezes não têm noção do perigo que estão vivendo. Obviamente que eles não publicam os artigos e os textos de Ellen White que eu li aqui. E eu quero dizer para os irmãos o seguinte: das 3 igrejas, 3 religiões ou 3 movimentos sectários, mais adequadamente 3 movimentos sectários, pseudo-cristãos que nós temos no Brasil, que são testemunhas de Jeová, mórmons e adventistas, o mais preocupante e o mais problemático são os adventistas do 7º dia. Por quê? Porque eles querem aproximação. Eles têm petulância de nos afrontar. Enquanto o pastor Rinaldo Filho estava pregando, tinha um adventista conversando comigo sobre a questão do racismo de Ellen White. Eu falei para ele: me mostre um texto da sua organização que admita a possibilidade do erro de Ellen White, da falha espiritual dela. Eu estou esperando ele com um texto, vamos aguardar. O fato é que eles estão aí, irmãos, trabalhando contra a igreja de Jesus, contra a graça de Jesus, muito bem articulados, porque antigamente os sectários não eram tão bem articulados, eles são muito bem articulados, treinados para fazer essa camuflagem entre nós e nos iludir. Então eu alerto vocês para tomarem cuidado. Eu sei que muitos até devem estar falando: por que o pastor citou nome? Por que o pastor falou? Porque eu quero que você acorde. Eu quero que você desperte para o problema. Eu parto meu coração de ver uma igreja batista no Rio de Janeiro abrindo as portas para Rodrigo Silva. Eu sofro ao ver programas evangélicos abrindo a porta, além da televisão que eles têm, para os adventistas ir lá e debater e colocar o seu ponto de vista como se fossem cristãos. Que Deus tenha misericórdia de nós.